Então vamos ver a questão aqui, ó. 945, seguindo nossa técnica usual, aparece aqui Andrade M, Mário de Andrade, ele vai dizer inclusive aqui mais tarde no comando, Macunaíma, o herói sem nenhum caráter, Rio de Janeiro, Agir 2008. Lembrando que o livro não foi lançado em 2008, né, pessoal? O livro foi lançado em 1928 e essa edição é que foi lançada em 2008. Então, primeira etapa, a gente já fica conhecendo alguma coisa, porque a gente conhece Macunaíma, a gente sabe alguma coisa sobre modernismo brasileiro, isso já abre portas na hora da interpretação. E o comando do Enem frisa isso. Perceba, a segunda etapa, olhar o comando. O fragmento de texto faz parte do capítulo 7º, intitulado Vei a Sol, do livro Macunaíma, de Mário de Andrade, pertencente à primeira fase do modernismo brasileiro. Então, o Enem quis que você, candidato, candidata, situasse a obra dentro do modernismo, e vocês vão ver como a gente desmoraliza, inclusive, essa questão daqui a pouquinho. Então, você que já sabe modernismo, já conhece algumas informações, vamos ver aí, ó. Considerando a linguagem empregada pelo narrador, é possível identificar... Gente, não vou ler o texto. Vou pensar no modernismo brasileiro de 1922. Gente, o modernismo brasileiro trouxe, letra A, resquícios do discurso naturalista usados, né, pelos escritores, discurso usado pelos escritores do século XIX? Não. Quem faz isso aqui, quem tem resquícios do discurso naturalista usado pelos escritores do século XIX, é o pré-modernismo ainda. Tá? Autores como, por exemplo, Graça Aranha em Canaã, ou então Euclides da Cunha em Os Sertões, são obras que trazem ainda resquícios de uma visão naturalista de mundo, mas o modernismo brasileiro da primeira fase não faz isso. Tá? Então, nem precisa ler o texto para saber que esse item letra A é falso. Agora, olha a importância de você estar situando o comando, tá? Nada de achar que essa parte do comando era desnecessária. Ela é importantíssima. Mais importante até do que a segunda parte. Veja só, existe no modernismo de 1922 uma ausência de linearidade no tratamento do tempo, recurso comum ao texto narrativo da primeira fase modernista. Veja só, a falta de linearidade do tempo não é um elemento essencialmente modernista. Outras obras, como por exemplo Machado de Assis, faz isso. O próprio Brás Cubas, se a gente imaginar, começa com a morte do personagem, depois ele vai lembrar do nascimento. Então não existe uma linearidade o tempo todo. Não diria, a letra B ela pode fisgar algumas pessoas, atrapalhar algumas pessoas, mas eu não diria, sem ler o texto, lembrando que eu não estou lendo o texto, que a letra B seja uma característica essencial do modernismo brasileiro, tá? Depois, quando a gente fizer a leitura do texto, a gente comprova se esse item B poderia ou não ser aplicado. Ou seja, o texto está numa ordem não linear. Agora, eu acho que ler o texto nessa questão te atrapalha, tá? Mas bora ver aqui, ó. Letra C. Existe uma referência à fauna. Tudo bem, o modernismo faz isso, né? O modernismo 1 faz referências à natureza brasileira, os quadros de Tarsila do Amaral, que você pôde ver já aqui nessa playlist, né? Como um meio de denunciar o primitivismo e o atraso de algumas regiões do país. Não é proposta dos modernistas colocar o Brasil como um país atrasado através de sua natureza, tá? Não é uma proposta. Então essa proposta até de criticar o atraso brasileiro é também uma característica do pré-modernismo. Então a gente tem o próprio Canaã, que eu já citei aqui, o próprio Sertões, do Euclides da Cunha, que eu também já citei, são obras que mostram, não vou dizer que é a fauna, mas mostram a flora, a natureza brasileira, como uma maneira também de criar um determinismo, já que aí usando a letra A, né, existem elementos naturalistas, que levam o país a um certo atraso. Tá? Então não vou aí na letra C também, mesmo sem ler o texto. Existe uma descrição preconceituosa de tipos populares brasileiros representados por Macunaíma e Kauai-Anog. Não, essa letra D, mais uma vez, se aplica ao pré-modernismo. A gente poderia ter um item aí, por exemplo, com um texto do Monteiro Lobato falando do Jacatatu. Então a gente teria aí sim uma descrição preconceituosa dos tipos populares brasileiros representados por, sei lá, o Jacatatu e outro personagem qualquer. Então aí seria, veja, que sem ler o texto a gente já eliminou, né, todos os itens, restando, portanto, a letra E. Vamos ver o que diz a letra E? O uso de uma linguagem coloquial é uma marca do modernismo de 22? É uma marca famosa do modernismo de 22. Quem nunca viu numa aula o professor lendo aquele poema do Oswald de Andrade? Pronominais. Dê-me um cigarro, diz a gramática do professor, do aluno e do mulato sabido. Mas o bom negro e o bom branco na nação brasileira dizem todos os dias: ah, deixa disso, camarada, me dá um cigarro. Me dá um cigarro, com uma linguagem coloquial. Então, o modernismo de 1922 usa a linguagem coloquial e temáticas do lendário brasileiro, verdadeiríssimo, né? O que é Macunaíma, se não
uma recolha, um mosaico de lendas brasileiras. Agora, claro que não num viés ufanista, idealizador, mas num viés crítico. Mas existem lendas brasileiras como meio de valorização da cultura popular nacional. Perfeito, nem li o texto, tá vendo? Então você já tem aí, ah, professor, mas eu fiquei na dúvida da B. Aí você ia ler o texto, talvez se você ficou na dúvida da B, vamos ver? O que é que fala o texto? Vei a sol ou véi a sol, tá? Sem um acento aí, tá sem um acento, não é véi, né? Se tivesse um acento era véi. Mas enfim, ora, o pássaro careceu de fazer necessidade, fez, e o herói ficou escorrendo sujeira de urubu. Já era de madrugadinha e o tempo estava inteiramente frio. Ó, esse de madrugadinha, né, já é uma forma mais familiar, mais coloquial, e o tempo estava inteiramente frio. Macunaíma acordou tremendo, todo lambuzado. Assim mesmo examinou bem a pedra mirim da ilhota para ver se, ó, o famoso se que o Mário de Andrade usa, né, sem usar o SE, mas o se pela oralidade. Então, assim mesmo o herói examinou a pedra mirim para ver se não havia alguma cova com dinheiro enterrado. Não havia, não. Nem a correntinha encantada de prata que indica para o escolhido, já a letra E é de graça, né? Tesouro de holandês. Havia só as formigas, jaquitáguas ruivinhas. Então passou Karanog, a estrela da manhã. Macunaíma, já meio enjoado de tanto viver, pediu para ela que o carregasse para o céu. Então tá bem clara essa linguagem coloquial. Karanog foi se chegando, porém o herói fedia muito. Vá tomar banho, ela fez, e foi-se embora. Assim nasceu a expressão vá tomar banho, que os brasileiros empregam se referindo a certos imigrantes europeus. Então veja que existe uma linearidade. A letra B falava, ó, que é uma ausência de linearidade no tratamento do tempo. Isso é falso, o fragmento foi linear. Aconteceu uma coisa, Macunaíma acordou, né, como ele diz aqui, escorrendo sujeira de urubu, né, que está em cima, e ele vai tentar fazer alguma coisa, mas não vai obter êxito porque ele está fedendo. Então existe uma linearidade no tempo, ou seja, letra B está falsa, tá? Então gabarito aí com toda a tranquilidade. Letra E, facílima, concorda? Muito tranquilo essa questão. Diz aí o que é que você achou, porque eu acho uma questão com essa estratégia muito simples. E se você não conhecia o canal, fica aqui mais um convite para você se inscrever. Deixa aí o seu valeu, se você achar que o vídeo merece um apoio, que o canal merece um apoio. E toda semana, você já sabe, tem um vídeo novo aqui no canal. Valeu, beijão, tchau, tchau, até o próximo vídeo.